Pessoal, bom dia. Mais uma aula do professor André Farias, agora a aula 8. E hoje a aula vai estar muito legal também, sempre está muito legal, assim, sempre trazendo conteúdos para vocês, conteúdos atualizados, conteúdos assim que vai fazer você ser mais qualificado aí no mercado. As pessoas vão se surpreender com a capacidade que você tem de dinamismo e de conhecimento amplo. A gente teve aulas de marketing, a gente teve aulas de administração, a gente teve aulas de logística e agora de RH. Então, assim, tem um caminho longo, né, e de conhecimento e que vai ser muito aplicado no mercado de trabalho. Então, assim, hoje a aula, pessoal, vai ser sobre cálculos trabalhistas. É um pouquinho de cálculo aí para aquecer mais a lógica de vocês, né? Mas assim, vai ser bacana. Eu selecionei alguns cálculos fáceis, tá? E vocês vão aprender, pelo menos nessa primeira fase, a trabalhar os proventos, que são os recebimentos que a gente tem no mês, né? Então, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional extraordinário, até calcular férias também. Então, assim, eu selecionei alguns. Não é difícil, vai lá, tenta fazer direitinho, que vai dar tudo certo, beleza? Conto com vocês e vamos nessa, pessoal. Boa aula! Pessoal, bem-vindo à aula de hoje. Vamos falar sobre cálculo trabalhista, que é um assunto bastante interessante no ambiente de RH, tá? Apesar de estar automatizado hoje em dia, tem vários softwares que já faz automaticamente os cálculos, mas é bom conhecer. Então eu selecionei nessa aula alguns cálculos, né, de proventos, porque os cálculos trabalhistas são divididos em proventos e descontos. Proventos são os recebimentos e descontos é aquilo que é descontado, por exemplo, INSS, imposto de renda retido na fonte. E os proventos podem ser vários, como o próprio salário, adicional noturno, adicional de salubridade, que é o adicional de salubridade, o adicional extraordinário, que é a hora extra, tá? Então, assim, selecionei alguns cálculos para a gente aprender a evoluir nesta disciplina e vocês vão curtir, porque eu sei que é fácil o aprendizado e você aprende alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas que estão ao seu redor, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, talvez, que esteja trabalhando, e às vezes você pode verificar se tem alguma coisa errada ou até mesmo orientar para que faça, né, da maneira certa, ou conheça como é que funciona a estrutura do cálculo trabalhista, tá? Então, assim, o subtítulo é Proventos Pagos em Folha de Pagamento, né? Primeiro momento, eu vou começar a passar para vocês como é a jornada de trabalho, como funciona, porque tudo vai depender em cima da quantidade de horas trabalhadas por dia, beleza? Então, pela Constituição Federal de 1988, qualquer trabalhador registrado no regime CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, não poderá exceder 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Beleza? Isso aí vocês já sabem. Mediante acordo entre empresa e empregador, as horas poderão ser distribuídas da seguinte forma. Eu coloquei aqui 4 modelos de jornada de trabalho comuns e usadas no dia a dia aí das empresas. A primeira é o seguinte: você pode trabalhar 7 horas e 20 minutos por dia, de segunda a sábado, e no domingo tem a DSR, que é o descanso semanal remunerado. Você não trabalha nesse dia, mas recebe o valor correspondente para esse dia, tá? Você pode também trabalhar 8 horas e 48 minutos todos os dias até a sexta-feira, de segunda a sexta no caso. Sábado folga e domingo também folga, tá? Seria o DSR. Você pode trabalhar numa jornada em que na segunda trabalhe 4 horas por dia e na terça até sábado trabalha 8 horas e no domingo folga. E você também pode trabalhar de segunda a sexta-feira 8 horas por dia e no sábado 4 horas, que é bem comum esse aí também, tá? E no domingo folga. Isso aí numa jornada comum de segunda a sábado, folgando no domingo. Claro que existem serviços e segmentos que têm jornadas diferenciadas, particulares, como é mesmo o comércio, que deve funcionar os sábados e domingos em muitos casos, principalmente de shopping, né? Então vocês ali têm uma jornada, mas essa é a jornada mais comum, beleza? Tem também a jornada do estagiário, que a gente trabalha aqui, praticamente a jornada também não do jovem aprendiz, que a gente já viu na outra aula, né? Mas assim,
Se o jovem aprendiz ele trabalha, por exemplo, já cursou o ensino médio, ele pode trabalhar um horário a mais, não é isso? Então, assim, a jornada de trabalho do estagiário, ele tem a duração total de 6 horas, pode ter dessa forma. Então, ele trabalha 5 horas e 45 minutos e tem um descanso de 15 minutos de pausa, certo? Então, pode ser de 10 horas às 10h15 da manhã, tá? Então, assim, ele teria esses 15 minutos de pausa. Já quem trabalha, tem uma jornada de 7 horas, ele deve trabalhar 6 horas de trabalho mais 1 hora de pausa. Então, praticamente, ele trabalha 6 horas intenso, né? Aqui é a nova, não é a nova, mas assim, já era praticada, mas que foi formalizada para que também substitua aquela primeira jornada de trabalho das 8 horas diárias, que eu coloquei no primeiro slide, né? Então, essa daqui foi aprovada pela reforma trabalhista, né? E é o esquema da escala 12/36. Como é que funciona, pessoal? Olha aqui. Eu coloquei aqui como se fosse 2 dias, né? Para vocês terem uma noção, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, de 0 hora até 23 horas de um dia, né? Eu tenho 12 horas trabalhadas. Ele trabalhou de 0 hora até 11 horas da manhã, 12 horas trabalhadas no primeiro dia. Então, ele vai folgar 36 horas. Aí ele folga 12 horas, né, do primeiro dia e folga as 24 horas do segundo dia, né, totalizando 36. E aí começa tudo novamente. Então preste atenção, você pode colocar em qualquer lugar aqui, contanto que ele trabalhe 12 horas e folgue 36. E aí vai fazendo um ciclo, certo, contínuo em cima das 12 horas trabalhadas e das 36 folgadas. Tudo bem? Esse é o esquema de 12/36. Tá? E aí, eu tenho aqui alguns proventos que a gente pode trabalhar em cima disso aqui. Tá? Só um minutinho. Então, alguns proventos a que os empregados têm direito de receber mensalmente através da folha de pagamento. Tá? Então, assim, eu selecionei pelo menos 5. São vários, mas eu selecionei 5 para que vocês comecem a se acostumar, como eu falei lá na introdução dessa aula, a ver como é que é o adicional de salubridade, que é a parte que envolve a saúde do trabalhador, de periculosidade, que envolve os riscos do trabalhador, o adicional noturno, que é aquele que trabalha num período entre 10 horas da noite e 5 da manhã do outro dia, o adicional extraordinário, que é aquele que você pode trabalhar mais 2 horas por dia, recebendo uma quantia a mais pela hora normal, né? E a férias, que hoje pode ser dividida em 3 partes, né? Como eu falei na outra aula, mas que você pode pedir, eu coloquei aqui já um cálculo mais completozinho, que seria com abono pecuniário, aquele que você pode vender 10 dias de suas férias. Você tem direito a 30 e pode vender 10 dias das férias, né? E aqui eu trouxe o quê? Eu trouxe algumas informações úteis para que a gente possa trabalhar ao longo da aula, que seria qual é o salário mínimo vigente de 2020. Então o valor do salário mínimo hoje é R$ 1.045, né? Tá desde março. Esse ano foi diferente, teve 2 salários mínimos, um de janeiro a fevereiro teve um de 1.039 e a partir de março teve um de 1.045. E o salário de família que eu coloquei, que quem ganha até R$ 1.425,56 tem direito a R$ 48 por dependente de até 14 anos, certo? Então completou 14 anos, não tem mais direito, mas até então seria o salário de família de acordo com a consolidação das leis trabalhistas, né? Então é isso. Então assim, para começar, a gente vai trabalhar um pouco o adicional de salubridade, né? Então o adicional de salubridade é algo interessante. Eu vou tirar aqui a minha imagem justamente para que a gente trabalhe mais legal. Então, mas eu vou ficar com vocês aqui, né? Então vamos lá. Então aqui então aqui a gente tem, certo, o adicional de salubridade. Ele é dividido em 3 graus, tá? É como se fosse o grau de saúde que você, de risco à saúde que você tem, né, dentro do ambiente profissional, e eles pela CLT dividiu em 3 graus, como se fosse
o grau máximo, o grau médio e o grau mínimo, tá? Dentro desse grau, né, o que é um adicional de salubridade, né? São consideradas atividades ou operações insalubres, né? Aquelas que, por sua natureza, condições ou método de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos, beleza? Então tá lá no artigo 195 da CLT, tá? Então assim, você tem um acréscimo, certo? De uma porcentagem em cima da hora normal. Então é importante assim, como é que eu faço a hora normal? Então a hora normal do trabalho, se eu for aqui no trabalho, aqui ó, a hora normal é como se fosse, vamos supor que vocês ganhem R$ 1.200, R$ 1.200, tá? Eu divido por 220 se você trabalha, por exemplo, 44 horas semanais. E se você trabalha 36 horas semanais, você divide por 180, tá? Então eu sei como é 180, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, 1.200 dividido por 220 é igual a 5,45. Então eu tenho R$5, eu tenho R$5,45, tá? Então esse daqui seria o valor da hora normal de trabalho. Quanto você ganha por hora? Beleza? Você divide por 220. E nesse caso 1.800, você tem aqui 1.200, né? Dividido por 180 é igual a 6,66, né? Então, 6,66, beleza? Então, isso aqui é o que chama de valor da hora normal. Então, eu pego o salário e divido por 220 se for 44 horas semanais, tá? 44 horas semanais, ou divido por 180 se for 36 horas semanais, beleza? É um cálculo que faz. Então vamos lá. Então aqui, deixa eu apagar aqui, tá? Vamos ao que fazer esse cálculo aqui. Então, o adicional de salubridade, ele vem da seguinte forma, tá? Ele vem da seguinte forma. Você tem que descontar, você tem que pegar e adicionar sobre o seu salário 40% do salário mínimo vigente. Não é sobre o seu salário, é do salário mínimo. Então, qual é o salário mínimo vigente? É R$1.045, certo? Então, se você recebe R$1.200, R$1.500, R$2.000, R$3.000, você vai adicionar, dependendo da salubridade que você está exposta, né, ou exposto, você vai adicionar 40% desse valor aqui, tá? E não em cima do valor do seu salário. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha só. Então uma pessoa, então para a gente ter uma, se for grau leve, vou fazer um exemplo aqui. Se for grau leve, certo? Então essa pessoa vai receber aqui, ó, 1.045 vezes, né, 40%, aliás, vezes o grau leve, que seria o grau mínimo, vezes 10%. Deixa eu apagar aqui. Vezes 10%, né? Então eu faço essa conta. Quanto é? Então, assim, quanto é que essa pessoa vai receber? Então, eu venho aqui e coloco aqui 1.045 vezes 10, ou pode ser 10%, ou pode ser 0,10, tá? Que eu não tenho aqui a calculadora. Então, assim, eu tenho vezes 0,10. E aí eu tenho igual a 104,5, tá? Então, eu vou receber em cima... do meu salário, certo? Como eu tenho R$104,5.
104,5. Se for grau médio, eu vou receber o adicional de 20%. Então, seria 1.045 vezes 20%, tá? Então, vamos olhar aqui. Então, aqui, vindo aqui, seria 1.045 vezes 0,20, tá? Igual a 209. Igual a 209, certo? Reais, tá? E se for o grau máximo, né, ele está muito exposto, né, a agentes nocivos à saúde, tá? Seria esse salário mínimo vezes 40%, beleza? Que é igual a, vamos ver aqui quanto é que dá, 1.045 vezes 40%. Se tiver 40%, você coloca 40%. Nesse caso, a minha calculadorazinha não tem, então eu coloco 0,40, tá? Igual a 418, beleza? Então, eu venho para cá e coloco aqui 418, né? Então, se eu sou exposto, eu recebo o salário. Então, isso aqui vai ser o salário que você recebe, salário mais o adicional, beleza? Seja ele de grau leve, grau médio ou grau máximo, dependendo de como é, do tipo de agente que você trabalha, tudo bem? Então tá entendido aí? É sobre o salário mínimo, tá? O adicional, e você vai adicionar esses valores correspondentes ao seu salário, que seria o salário que você já foi acordado com você e a empresa, tá? Existe um detalhe também, galera, que é proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Vamos supor que os empregados são admitidos ou demitidos, ou até que faltarem, né, em um dia que não seja aquele dia 1º do mês, né, ou não é o 1º de janeiro do ano. Eles são admitidos ou demitidos ou descontados algum salário em alguns momentos do mês, ou certo? Então, assim, vamos supor que uma pessoa foi admitida no dia uma pessoa foi admitida, admissão, no dia 22 de 5, certo? De 2018, tá? Então, essa pessoa, ela entrou no momento, assim, quase que no final do mês, né? E a gente tem alguns dias, né, de resíduo, né? Como se fosse assim, para poder colocar dentro do salário dela. Então, ela tem aqui, vamos calcular. Ela entrou no dia 22, então a gente calcula, conta assim muito no dedo, sabe? Então, assim, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, né? Então, eu tenho 10 dias. Então, vocês têm que perceber que maio, certo? Maio é um mês de 31 dias. Isso é importante vocês observarem no calendário. Quem tem 31, 28, que é fevereiro, e que tem 30 dias, certo? Porque isso vai diretamente na conta dos cálculos trabalhistas, tá? Então, assim, vamos supor que ele trabalhou somente 10 dias, nesse caso, né? Se ele chegou aqui de 22 a 31, né? Só dá 10 dias. Então, ele só vai receber o adicional correspondente a 10 dias, beleza? Então, como é que é isso? Então, ele tem aqui, eu tenho aqui, ó, vamos supor que ele receba, vamos supor que ele está com grau médio, ó, grau médio, faz vocês também aí, tá? Grau médio. Então, aqui eu tenho aqui o que? Eu tenho 20%, né, do salário mínimo. Qual foi o 20%? A gente já calculou antes aqui, ó, tá aqui, ó, certo? Foi 209, certo? Dividido por 31, tá? 31, por que 31? Porque 31 é a quantidade de dias que o mês de maio tem. Se fosse junho, era 30 aqui embaixo, certo? Vezes 10,
tá? Então assim, como é que eu faço isso aqui? Então assim, então vendo aqui, ó, eita, eu tenho aqui a calculadora. Então, tenho aqui a calculadora, tá? E essa calculadora, então, tenho aqui a calculadora e essa calculadora a gente vai fazer o seguinte, olha só, se tenho aqui 209, tá? Então eu faço 209, certo? Que é o valor correspondente a 20% do salário mínimo, dividido por 31, tá? Igual a 6,7419. Então aqui eu coloco aqui, nesse caso aqui, 6,74 vezes 10, certo? E aí eu multiplico isso por 10 e aí eu tenho igual a R$ 67, né? R$ 67,442, tá? Eu arredondei aqui, ó, tá vendo? Quando é menor do que 5 e a terceira casa seria maior do que 1, aliás, quando a terceira casa é maior ou igual a 5, eu arredondo a casa anterior para maior. Nesse caso ficou 42. Se fosse menor do que 5, aí eu não arredondaria, ficaria 67,41, tá certo? Então esse aqui é o cálculo de insalubridade. Então é bem interessante e facinho de fazer, né? Então, só recapitulando, eu tenho 3 graus, né? Cada grau tem uma intensidade de exposição a agentes nocivos à saúde. Você recebe 10, 20, 40% sobre o salário mínimo vigente, que é de 1.045, e você multiplica pela porcentagem. E em caso de proporcionalidade, que quando a pessoa entra num período que não é aquele período fechado do mês, né, a gente faz correspondente ao mês que ele entrou, se seja ele de 31, 30 dias e 28 ou 28. Então você tem que fazer de acordo com isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Outra situação também é agora o adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, pessoal, são trabalhadores que exercem atividades perigosas, geralmente relacionadas com inflamáveis e explosivos. Pessoas que trabalham com rede elétrica também, tem muita exposta com altura, né? E com combustível, alguma coisa, ou até mesmo trabalha com explosivos, né? Tem esse adicional. Só que o adicional é de 30% sobre os salários, não é sobre o salário mínimo, agora é sobre o montante do teu salário. Porém, eles têm algumas exceções. Não pode incidir sobre gratificações, né? Por exemplo, você tem uma gratificação de função
e esse adicional não incide sobre ele. Você tem também de prêmios, se você recebe algum prêmio, ou PLR, que é participação de lucro e resultados, tá? Então, assim, você não pode ter esse 30% em cima desse valor aí. Então, como é que funciona o seguinte? Vamos lá, fazer um exemplo aqui. Então, colocar um exemplo bem fácil aqui. Uma pessoa recebe um salário, certo? Salário de R$4.800. R$4.800. Certo? E ele tem o seguinte, uma gratificação de R$400. E ele recebeu um prêmio por assiduidade, que é não faltar, recebeu um prêmio por assiduidade no valor de R$100, certo? Então, como é que eu calculo aqui o adicional de periculosidade desse indivíduo, tá? Desse trabalhador? Então, eu faço só isso. Como o adicional é 30%, eu só vou pegar o salário. Então, é 4.800 vezes 30%, tá? Então, o adicional de salubridade é esse aqui. Então, assim, eu pego e faço aqui na calculadora, tá? 4.800 vezes 0,30 igual a 1.440. Então, isso é igual a 1.440. Então, se eu quiser saber tudo, eu somo esse por esse. Porém, pessoal, se você já quer o valor total do salário como adicional, você multiplica por 1,3. Então, já faz isso aqui, ó. 4.800. Esse aqui é o adicional de periculosidade, tá? AP é igual a R$1.440. Se você quiser já, você multiplica por 1,3. Então, aqui, ó, você pega aqui 4.800 vezes 1,3 igual a... Então, você já tem aqui R$6.240, que seria a soma de 4.800 mais 1.440. Beleza? Isso era quanto ele ia receber como adicional de periculosidade. Tá? Então, aqui também acontece a proporcionalidade, certo? Então, assim, como é que eu faço a proporcionalidade, né? Então, eu vou pegar 30% do salário dele. Então, assim, vamos supor que ele entrou no dia 4, certo? Ele foi demitido no dia 4. Aquele outro foi admitido. E esse aqui foi demitido no dia 4 de 6, né? De 6 de 2019, tá? Então ele trabalhou 4 dias, né? Porque ele foi demitido no dia 4 à tarde, ele trabalhou 4 dias. Então isso é importante vocês observarem isso aí. Então como é que é esse detalhe? 30%, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a fórmula vai ficar assim, ó. 30%, certo? Do salário, né? Do salário, com aquelas exceções, claro, dividido por 30 dias, porque junho tem 30 dias, né? Então, junho, 30 dias, vezes o número de dias correspondentes. Então, ele trabalhou 4, tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Então, vamos lá. Então, 4.800 vezes 30% dá 1.440, certo? Então, dá 1.440, que a gente já calculou antes, dividido por 30 vezes 4. Vamos ver como é que ficou aqui na calculadora. Então, 1.440 dividido por 30
é igual a 48, certo? Então eu tenho aqui 48 vezes 4. Volto para cá, vezes 4 igual a 192. Então isso é igual a 192 reais. Então esse indivíduo, esse trabalhador, vai receber, tá, um total de 192 reais pelos 4 dias trabalhados de adicional de periculosidade, de acordo com o salário dele de 4.800, certo? Em cima disso aí, beleza? Então isso aí é importante vocês observarem, tá? Legal, né? Então assim, a gente aprendeu o outro slide que foi o adicional de salubridade, né? Que é da saúde, e o adicional de periculosidade, que é em cima dos riscos, tá certo? Então assim, vamos lá adiante. Aí a gente tem aqui o trabalho, o adicional noturno. Então aquelas pessoas que trabalham entre 22 horas de um dia às 5 horas do outro dia, tá? Ela tem direito a um adicional noturno de no mínimo 20%, certo? No mínimo, tem empresas que dão mais, mas no mínimo 20% é o que está lá na lei, na CLT, tá? E a hora noturna é computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, a hora noturna, pessoal, devido ao desgaste de ficar à noite, não é computada como 60 minutos da hora diurna. Ela é computada como 52 minutos e 30 segundos. Então, cada hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. Então, tem uma diferençazinha aí em relação à hora diurna. E a remuneração da hora noturna será com acréscimo de no mínimo 20%. Tá certo? Então, assim, como é que eu calculo? Eu coloquei um exemplo bem básico aqui, uma hora noturna. Então, vamos supor aqui que uma pessoa tem um salário, exemplo, né, o salário de 6 mil reais. Vou colocar aqui para vocês um valor aqui, 6 mil reais, tá certo? Então, assim, no primeiro passo, eu tenho que calcular a hora normal. Lembra que eu falei que a hora normal, o cálculo faz dividindo 6 mil, o salário por 220? Vamos supor que esse trabalhador trabalha 44 horas semanais. Então, vamos lá. O primeiro passo é dividir 6 mil, certo? Por 220. Então, eu tenho igual a... Então, vamos para a calculadorazinha. 6 mil... dividido por 220 igual a 27,27. Então a hora normal dele é igual a R$ 27,27. Se a terceira casa fosse 7, aí eu colocaria 28, mas como é menor do que 5, que é 2, então eu mantenho a segunda casa mesmo. Então, eu tenho aqui R$ 27,27, tá? A partir daí, eu vou adicionar o 20% sobre esse valor. Então, eu pego 27, né? R$ 27,27 vezes 20%, tá? Quanto é que dá? Vezes 0,20. No caso do meu, não tem aqui a porcentagem, igual a 5,45. Então, eu tenho o adicional que é igual a 5,45. 5,45. Então, o meu adicional noturno, certo? Equivale a 20,45. No caso, 5,45, tá? Por hora de trabalho. Então, cada hora que eu trabalho à noite, eu tenho que aumentar 5,45. Então, isso vem discriminado. Vem o meu salário e adicional noturno vem a quantidade de valor. Vamos supor que eu trabalhe com esse salário. Vamos supor que eu trabalhe 20 horas de adicional noturno, né? Fez o trabalhou 20 horas com adicional noturno,
adicional noturno, então esse professor tem o quê? Tem o salário dele, né? Que seria o salário que a gente for aqui, salário, né? Que foi de R$6.000, tá? E ele tem o que? Ele vai ter 20 horas vezes 5,45. Então, se eu colocar aqui vezes 20 é igual a R$109. Igual a 109,09. Então, essa pessoa vai ganhar, né, esse trabalhador vai ganhar, além dos seus R$6.000, vai vir adicional noturno de R$109,09 de adicional noturno. Tá claro isso? Tá? Então, beleza. Então, é tranquilo esse adicional noturno. Então, a gente aprendeu até agora, vamos fazer o feedback. A gente aprendeu adicional de salubridade, né, que é sobre o salário mínimo. Adicional de periculosidade, que é 30% sobre o salário, com algumas exceções, por exemplo, gratificações, primos e PLR. E a gente aprendeu também o adicional noturno, que é 20% para quem trabalha entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, beleza? Aí tem um detalhezinho aqui, pessoal, que é o seguinte, que é a conversão de horas noturnas para horas diurnas. É bom e interessante saber isso aqui, porque as pessoas às vezes confundem bastante, tá? Então, assim, vamos supor que um empregado que trabalha 46 horas de relógio em um período noturno, né, de 10 horas da noite e 5 da manhã, significa que ele trabalhou quantas horas de 60 minutos? Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar o multiplicador. Olha só, tá? 52 minutos, ó, presta atenção, 52 minutos e 30 segundos, certo? Equivale à mesma coisa do que 52,50, tá? Presta atenção. Não entendi, professor. Então vamos lá, de novo. 30 segundos não é metade de um minuto? Então aqui eu tenho uma hora que se chama hora sexagesimal. E aqui eu tenho uma hora centesimal, tá? Um número centesimal. Então 52 minutos e 30 segundos é a mesma coisa que o número 52 mais metade dele. A metade do número não é 50? Então assim, não é 0,50? Então assim, isso aqui é a mesma coisa do que isso, tá? Então assim, para eu dividir 60 por 52,50 é igual a, esse é o multiplicador. Vamos lá para a calculadora. 60 dividido por 52,50 é igual a, olha só, o multiplicador é 1,1428 1,1428,5. Então vamos colocar 1,1429. Veja que esse número aqui, ó, o 5, para não colocar dízimo inteiro, eu coloquei 1,1429. Então esse é o multiplicador, 1,1429. Então a gente vai usar esse aqui sempre. Então já deixa isso como uma constante, 1,1429. Nunca vai mudar esse número aí que é o multiplicador, tá? Então vamos lá para o primeiro passo. Então, multiplicar a quantidade de horas trabalhadas por 1,1429, certo? Então, assim, se eu tenho 46 horas, que foi o do quesito aqui, ó, tá? Multiplicado por 1,1429. Isso vai ser igual a quanto, né? Então, vamos lá, assim, ó. Esse número, então, 46 vezes 1,1429 é igual a 0, acho que eu errei aqui, só um momento. 46 vezes 1,1429 igual a 52, né? Então 52,57, né?
Então eu tenho o quê? Eu tenho 1 hora centesimal, tá? Centesimal. Zimal. Certo? Então se eu tenho essa hora centesimal, eu tenho que dividir agora o número que estiver, depois da vírgula, por 100. Certo? Então assim, para eu saber assim, o que é esse 57, né? Porque eu tenho o quê? Eu tenho 52 horas, certo? Mas eu não sei o que é esse 57. Não é 57 minutos, é uma fração de horas. Então eu faço a regra de 3. Como é que eu faço a regra de 3? Se uma hora equivale a 60 minutos, né? 0,57, que é essa fração aqui que eu quero saber, equivale a quantos minutos, né? Então eu faço x é igual a 60 vezes 0,57. X é igual, então eu coloco aqui, ó, 60 vezes 0,57 igual a 34,2. Então vamos colocar 34, certo? Então x é igual a 34. Então eu tenho o quê? Eu tenho, né, praticamente o quê? 52 horas e 34 minutos. Tá claro? Então é isso que a gente tem aqui. Então eu tenho, nesse caso aí, esse valor aí, tá bom? Então agora eu sei que ele trabalhou, se ele trabalhou 46 horas no horário noturno, isso equivale a 52 horas e 34 minutos no horário diurno, ou em horas normais convertidas, tá bom? Então assim, legal isso aí, né? Já é mais uma continha para vocês aprenderem. Volta o vídeo se não entendeu, vê direitinho, tira dúvida lá no chat, tá? Mas assim, tenta fazer você, porque é fácil o cálculo. Então vamos adiante. Adicional extraordinário, né? Chama de hora extra. Então assim, a hora extra, pessoal, o trabalho realizado além da jornada normal de 8 horas, será acrescida como no mínimo 50% da hora normal, tá? Então assim, no mínimo, tem empresas que pagam mais, mas assim, pela CLT é 50% da hora normal. Então a jornada do trabalho só poderá ser estendida no máximo 2 horas. Então você só pode trabalhar no máximo 2 horas por dia, além da sua jornada normal de 8 horas, totalizando 10 horas. Tá claro isso? Então assim, não pode fazer, porque aí a empresa paga multa, uma burocracia maior. Então assim, tem hora extra perigosa, tem hora extra insalubre, tem várias horas, mas a gente vai ficar com o cálculo mais simples e depois a gente aumenta numa outra oportunidade, mas vamos ficar nesse cálculo mais simples aí. Então, vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa recebe 3.800 e ele praticou 28 horas extras no mês, tá? 28 horas extras. Então ele além da sua jornada, contabilizou o mês inteiro e deu um total de 28 horas extras. Então como é que faz? Como é que faz esse cálculo? A primeira situação, pessoal, aqui é você saber o valor da hora normal. Então lembra como é que faz a hora normal? Você tem que dividir por 220. Então você vai ter que fazer a hora normal. Então seria o primeiro passo, seria a hora normal. Calcular a hora normal. Então aqui eu tenho 3.800, certo? Dividido por 220, que é aquele, sempre é 220, tá? É um divisor, já que é uma constante, 220. Então igual a, então vamos lá, para a calculadorazinha, 3.800 dividido por 220. 220, certo? Igual a 7,27. Deixa eu só confirmar aqui, que eu fiquei sem
3.800 dividido por 220. 220 igual a 7,27. Então, ele recebe R$ 7,27 por hora de trabalho, certo? Então, esse é o valor da hora de trabalho dele. O segundo passo é pegar essa hora de trabalho e colocar mais 50%, tá? Eu posso trabalhar da seguinte forma, ou adicionando, ou multiplicando, você coloca na calculadora mais 50%, tá? Ou você pode multiplicar por 1,5, que é a mesma coisa, como se fosse um inteiro. Como a calculadora não tem aqui porcentagem, eu vou fazer pelo método aqui, ó. Então, o segundo passo eu pego assim, 7,27, né? É 7,27 vezes 1,5, né? Ou pode ser, ou você faz aí 7,27 mais 50%, tanto faz, tá? Dá o mesmo resultado. Então, 7,27 vezes 1,5 igual a, então vai ser um total de R$10,91, tá? Aqui também vai dar a mesma coisa, R$10,91. Tem que dar, né? Então, assim, esse é o cálculo. Então, assim, deixa eu só ver um cálculo aqui, tá? 5.000, se for 5.000 salário, dividido por 220, igual a 22,72. Se fosse 5.000, você multiplicar, então essa hora ia ser mais... Quanto maior o salário, mais caro fica a hora extra, né? Então, assim, aí a partir daí, que eu tenho já o valor da hora completa, com a hora extra, que é a hora normal, certo? Isso aqui é a hora normal, normal, e esse daqui é a hora normal mais a hora extra, no caso seria a hora extra, né? Esse aqui seria o valor da hora extra, E aí, por fim, eu quero saber que ele fez 28 horas, eu multiplico 28 vezes 10,91. Então, quanto é que dá isso? Vamos lá ver. 28 vezes 10,91 igual a R$305. Então, ele vai receber de hora extra, total R$305,48. Tá claro? Legal, né? Então, assim, memorizando, primeiro, a primeira memória de cálculo calcula o valor da hora normal, que divide por 220, depois multiplica por 1,5, que é o valor do adicional da hora extra, ou você pega essa hora normal mais 50%, se sua calculadora tiver porcentagem, tem esse valor da hora extra, vê a quantidade de hora extra no mês que ele cumpriu, que ele trabalhou, e aí multiplica por esse valor que dá o total, beleza? Então é simples e não é tão difícil aí, tá? Então vamos lá. Pessoal, agora vamos conhecer como é que se faz as férias com abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? Abono pecuniário é quando você vende uma parte de suas férias, tá? Então assim, todo trabalhador, depois de um período aquisitivo, são 12 meses, tem direito a 30 dias, até 30 dias de férias, dependendo da quantidade de faltas injustificadas, isso vai reduzindo, mas vamos supor que o trabalhador fez tudo certinho e tirou 30 dias de férias, e ele decidiu vender 10 dias, né, em comum acordo, certo? Então, como é que faz esse cálculo, né? Então, assim, por exemplo, no recibo de férias, então, vai vir os recibos e a folha de pagamento, né? Então, no recibo de férias, a remuneração corresponde a 20 dias acrescida de 1/3, que seria esse valor dos 20 dias, né? Dividido por 3, né?
e somado a esse valor total, né? Então é um terço, é isso aí, é a terça parte do que ele tem direito a receber, mais isso. E no recibo do abono, a remuneração corresponde a 10 dias acrescido de um terço, a mesma lógica, né? Então assim, ele receberia, por exemplo, vamos supor, R$1.000, e eu tinha que dividir esses 1.000 por 3, né? Vamos supor, dá 333, e aí o final ia ser 1.333, porque seria o valor, né, mais um terço, né? E na folha de pagamento, a remuneração dos dias trabalhados após o retorno dos 20 dias de férias. Então vamos lá para o nosso cálculo aqui, pessoas. Então assim, aqui eu coloquei o exemplo, tá? A pessoa recebe 4.500 e essa pessoa, esse trabalhador tem direito a 30 dias e o abono pecuniário é de 10 dias que ele vendeu e o mês de gozo é maio. Perceba que maio é o mês de 31 dias. Se fosse 30, já mudaria a forma, tá? Então vamos lá. Então aqui eu tenho abro um colchetezinho, certo? E coloco o quê? 4.500, certo? Dividido por 31, tá? Que é a quantidade de dias trabalhados. Vezes 20, que então aqui é o mês, tá? E aqui é dias de férias. Dias de férias. Férias. Aí aqui eu fecho o colchete, certo? O colchete e multiplico, mais, deixa eu apagar aqui, e somo, calma, e somo mais um terço constitucional, certo? Então vamos fazer o cálculo. Então 4.500, então vamos ver aqui, ó. 4.500 dividido por 31 é igual a 145. Então eu tenho aqui 145,16, certo? 16 vezes 20 mais um terço. Então, 145,16 vezes 20 igual a 2.903,23. Veja que a terceira casa é 5. Mais um terço, né? Então, assim, eu tenho o quê? Eu tenho 2.000, então eu divido por 3, igual 967, mais 2.900, então assim eu tenho o quê? Então, vindo para cá, para vocês não se perderem, eu tenho 2.903,23 mais, deixa eu dividir isso aqui novamente para vocês não ficarem com dúvida, 2.003,23 dividido por 2.903,23 dividido essa calculadorazinha, 2.903,23 dividido por 3 igual a 967,74. Aí sim, quanto é que dá esse valor do recibo de férias? Então, esse valor mais 2.903,23 igual a 3.870,97, tá? Que não coube aqui, mas é 97, beleza? Deixa eu colocar aqui, porque vocês vão ficar com dúvida aí depois. Então, deixa eu apagar aqui e colocar aqui embaixo. Então, esse valor aqui vai ser igual... O real vocês já sabem, né, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui. 3.870,97.
Então, esse é o valor que vai vir no recibo de férias. Agora, vamos para o cálculo do abono, tá? Tem um acento aqui, ó. O cálculo do abono. Então, assim, o abono faz a mesma coisa, né? 4.500 dividido por 31 vezes, agora só são 10 dias, porque ele vendeu 10 dias, tá vendo aqui, ó, 10 dias, vezes 10, certo? Mais um terço constitucional. Então, como é que faz? Então, a gente já viu que 4.500 dividido por 31 é 145,16, né? Não viu? Vezes 10, então, mais um terço. Então, eu vou colocar aqui 145,16 vezes 10 igual a 1.400. Então, isso aqui vai ser igual a 1.451,60, tá? Mais um terço, né? Então, isso aqui é dividido por 3, igual a 483. Então, eu tenho aqui, então isso vai ser igual a 1.451,60 mais 483,87, né? Porque a terceira casa é isso. Então, isso aqui dá igual mais 1.451, certo? 6 igual a... Então, desculpem. Vou colocar aqui a caneta, que às vezes some. Então, isso aqui vai ser igual a 1.935,47. Certo? Então, esse é o valor do recibo do abono. Tá? E no cálculo da folha, que seria o valor que vai vir no próximo mês, né? Vai ser um cálculo mais simples, não vai ter um terço, né? Mas vai vir multiplicado por 11 dias. Se eu votei no dia 20, então eu tenho, conta nos dedos, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dá 11 dias. Então, eu vou fazer bem simples. 4.500, certo? Dividido por 31 vezes 11, né? Então, aqui eu já sei que é 145,16 vezes 11 é igual. Então, vamos colocar aqui na calculadora. 145,16 vezes 11 é igual a 1.596,76. Beleza? E aí a gente conseguiu organizar as férias com abono pecuniário no recibo de férias, no recibo do abono e no cálculo da folha do pagamento que viria a receber no dia. Então, é isso, tá? Sim, interessante esse cálculo. Então, pessoal, chegamos a cumprir essa primeira fase, né? Na próxima aula a gente vai ver mais algumas coisas, né? Por exemplo, DSR e também alguns descontos, tá? Que é importante vocês conhecerem também os descontos, imposto de renda e INSS, enfim, é importante. E por fim, a rescisão, para que a gente tenha a noção geral, tá? Então, assim, vamos nessa. Eu espero que vocês tenham aprendido. Volte todos os cálculos, refaça, tenta colocar números diferentes, certo? Valores diferentes de salário, mas não muda as porcentagens, porque as porcentagens estão na regra do jogo, tá certo? Então, assim, vamos nessa. Então, eu quero agradecer a vocês, né, por mais uma aula. Obrigado. Conto com a presença de vocês sempre, tá? E vamos junto nessa, né? E espero que estejam todos bem e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.